Só para a gente se situar, esse módulo é dedicado para falar sobre linhas de pensamento. Existem várias linhas de pensamento, uma infinidade, mas eu peguei as melhores e as mais relevantes para te ensinar aqui. A soma de todas essas linhas de pensamento compõe o que eu chamo de jogo passivo, ou atração passiva, que tu já sabe do que se trata e já sabe qual é o fundamento por trás disso. Agora eu vou te falar sobre alguns requisitos básicos para tu poder executar bem o jogo passivo. E também vou aproveitar esse vídeo para recapitular rapidinho algumas técnicas que foram ensinadas no módulo 2. Então, pré-requisitos básicos. 1. Já ter passado pelas fases iniciais do desenvolvimento masculino, que seria ter perdido a timidez, ser uma pessoa confiante, ser seguro de si e ter uma autoestima elevada. 2. Segundo pré-requisito, ter um conhecimento amplo sobre o jogo da sedução. O jogo passivo é uma estratégia muito avançada, é um conjunto de técnicas adaptadas e tu precisa conhecer essas técnicas e conceitos, como, por exemplo, saber o que significa prova social e saber construir isso. Isso foi falado no módulo 3. Saber o que é push-pull. Isso foi falado no módulo 2. Saber o que é roleplay. Também falado no módulo 2. E não ter medo de iniciar conversas com pessoas desconhecidas. Ou seja, exige uma certa experiência geral em jogo da sedução. Push-pull, uma das técnicas que eu dei bastante ênfase no módulo 2 é o ato de tu causar uma confusão na cabeça das mulheres, se aproximando e logo depois se afastando, demonstrando interesse e depois demonstrando desinteresse. Ele pode ser usado de várias formas, com vários objetivos. O principal deles é quando o teu jogo está empacado, tu se afasta, e quando tu se reaproxima mais próximo do que tu estava antes. Cada vez tu se afasta mais e cada vez tu se aproxima mais. O push-pull é muito usado no jogo passivo. Eu diria que é a principal técnica já criada. Se uma pessoa aprendesse somente push-pull, ela seduziria muitas mulheres somente com isso. E roleplay, também destacado no módulo 2, é o ato de contar histórias ou fatos que aconteceram contigo de forma com que prenda a atenção das pessoas e que crie atração nas mulheres, geralmente descrevendo alguma situação e fazendo ela imaginar alguma coisa. Não vou entrar em muito detalhe, só não quero que confundam isso com um script decorado ou com um padrão de linguagem pronto. O roleplay a gente cria na hora para fazer ela imaginar situações, geralmente situações sexuais. E ele vai ser muito usado por ti ao seduzir mulheres pela internet. Entendendo o push-pull e o roleplay e o gatilho mental da prova social, tu tem capacidade de executar o jogo passivo. Esses são os pré-requisitos mais relevantes, e eu ainda tenho que dizer as principais linhas de pensamento para executar o passivo. As principais mentalidades que tu tem que ter. Deixa eu te dizer uma coisa que acontece contigo ou com qualquer cara. Supondo que tu começou hoje a conversar com uma desconhecida no WhatsApp. A conversa tá legal, tá construindo atração, ela tá dando vários indicadores de interesse, e tu vai conversando com ela até tu satisfazer o teu ego. O teu ego fica satisfeito quando tu recebe uma confirmação de que ela tá interessada. Ou vocês marcam um encontro, geralmente precipitado e não dá em nada, ou vocês falam sobre sexo, ou ela te manda nudes, ou qualquer coisa do tipo. É comum acontecer isso. Tu tá lá conversando com uma menina e tem como objetivo marcar um encontro ou levar essa conversa para o lado sexual. E aí, tu tá conversando, fazendo força para construir assunto do nada. E aí, por acaso, tu larga assim. E aí, o que tu acha da gente se encontrar uma hora dessas? E ela responde algo positivo. Ah, legal, interessante, talvez. E aí, bum, o teu ego ficou satisfeito com essa resposta. E ele te sabota, te dizendo que o processo de sedução está pronto, que tu não precisa fazer mais nada. É só intimar ela para um encontro. Eu aposto que esse é o maior erro que as pessoas cometem. Ir com muita sede ao pote e esquecer o básico. Para a sedução acontecer, precisa de 4 coisas: atração, conexão, interesse e tensão sexual.
Para que vocês entendam exatamente o que eu quero dizer, eu vou explicar algumas linhas de pensamento, depois eu vou destrinchar cada uma delas e descrever alguns exemplos. As principais linhas de pensamento são: seja direto, mas seja sutil. Mostre intenções de forma duvidosa. Faz ela pensar em ti o máximo de tempo possível. Jogue aos poucos, mas com várias. Sempre deixe algo em aberto. E a principal de todas, seduza através da ausência e não através da presença. Eu entendo que muitas dessas linhas são contraditórias ao jogo da sedução, e por isso eu vou explicar e vou exemplificar cada uma delas. Até mais!